Boa. Minha missão ao chegar ao TikTok no final de 2020 era lançar a plataforma do TikTok for Business para o mercado brasileiro. Estamos falando aí de novembro, dezembro de 2020. A gente estava no meio da pandemia e a gente queria levar para o mercado a nossa plataforma. Então, a plataforma já existia, já estava, enfim, acontecendo no mercado brasileiro com super sucesso e a gente queria lançar essa oportunidade para que todo o mercado, as marcas, usassem a plataforma para se conectar com as suas comunidades. Então, esse foi o meu grande desafio. E fazer isso pela tela de um computador, né? Estávamos todos aprendendo a dialogar com esse mundo 100% online naquele momento. E aí eu vim para, lançar isso para o mercado e dois, montar toda a estrutura, toda a equipe, né? Todo o time para a gente poder fazer isso. Então tem sido uma jornada incrível, foi um grande desafio no começo, fazer tudo isso. Imagine contratar 100% de uma operação através de uma telinha, sem você conhecer as pessoas fisicamente. A gente foi se conhecer fisicamente depois de mais de um ano, que quando a pandemia começou, a situação começou a melhorar aqui no Brasil, e aí eu tive oportunidade de me conectar pessoalmente com algumas pessoas, mas esse foi o desafio inicial, vir para a empresa para fazer esse lançamento e posicionar a plataforma para o mercado brasileiro. Bom, e aí, depois de fazer o lançamento da operação da plataforma TikTok for Business para o mercado brasileiro, 6 meses depois eu fui convidada para fazer o mesmo para a América Latina. Então, do Brasil, a gente fez o nosso headquarter para a América Latina aqui no Brasil, e aí eu comecei a abrir, a fazer esse lançamento em cada um dos mercados. Então, hoje a gente já opera em 13 mercados na América Latina. Então, temos um escritório no Brasil, temos um escritório no México, um escritório na Colômbia, cobrindo a região andina, então Colômbia, Peru, Equador, um escritório na Argentina, cobrindo aí o que a gente chama de Southcom, que é Argentina, Chile e Uruguai, e um escritório em Miami, que faz parte de América Latina, que também atende América Central. Então, essa é hoje como a jornada tem sido, e como a gente está dividido ao redor aí de América Latina. E um desafio depois, né, de Brasil, de fazer esse lançamento, de começar a operação, contratar as pessoas, foi fazer o mesmo para outros mercados, também virtualmente, com culturas e línguas diferentes. Mas, com certeza, os maiores aprendizados da minha vida e da minha carreira. Boa, então quando a gente pensa em fechamento de ciclos, quando eu olho para a minha carreira, eu trabalhei em empresas diversas, eu comecei minha carreira no Itaú Seguros, depois eu fui para o Fulano, aí eu trabalhei na Ambev, depois da Ambev eu fui para a Microsoft, fui para o Twitter, fui para a Meta e agora estou aqui no TikTok. Para cada uma dessas empresas, quando eu topei o desafio, eu me propus a algo, tanto do lado de entrega, que é olhando para resultado, quanto do lado de aprendizado. O que aquele momento, o que aquela empresa, o que aquele ambiente poderia me trazer de aprendizado. Então, eu sempre olho para os dois ângulos. O ângulo de resultado, então, por exemplo, na Meta eu atendia uma diretoria responsável por varejo, na Microsoft eu era responsável por uma divisão também, um pedaço da divisão online da operação da Microsoft. Quando eu vou para esses desafios, eu tenho muito alinhado com a empresa, com toda a liderança, o que eles esperam de mim. Então, qual que é o desafio da empresa naquele momento e o que eles estão esperando de mim como profissional. Então, para mim, cumprir um ciclo é você conseguir entregar o que foi alinhado com você naquele momento. E, obviamente, que isso vai mudando ao longo da carreira. Eu fiquei 9 anos na Microsoft. Obviamente que os desafios, os ciclos, mesmo dentro da mesma empresa, foram mudando. Cada hora eu tinha um desafio diferente. Então, é conseguir, de fato, entregar, seja esse resultado, montar um time, estruturar uma organização, fazer um lançamento de uma operação no mercado brasileiro. Eu acho que em cada empresa eu tive diferentes desafios e aprendizado para mim, né? O que cada uma dessas empresas traz e quando é que eu paro de aprender na velocidade que eu gostaria? Porque eu acho que chega uma hora em que tanto você pode dar para a empresa quanto a empresa pode dar para você. Aprendi pra caramba, dei tudo que eu podia, a empresa deu tudo
que podia, agora é a hora de ir para uma nova página. Mas eu acho que quando eu olho para uma geração mais nova, eles têm muita pressa, muita ansiedade disso. E a gente não constrói nada de um dia para o outro, né? Construir algo, de fato, construção, requer tempo, requer uma jornada, requer pessoas, requer diversidade. Então, quando você trabalha todos esses elementos, você sim consegue entregar um resultado e aí fechar um ciclo que pode ser dentro da mesma empresa. E que bom quando é dentro da mesma empresa, porque aí você tem novas oportunidades, de novos desafios, de olhares diferentes e de crescimento dentro da empresa que você está. Então, para mim é isso, é quando eu uno resultado com aprendizado. Então, isso para mim são os ciclos, é aprender e entregar. E aí, quando eu me sinto confortável com o que eu me propus a fazer no D0, eu falo, putz, esse ciclo foi, posso ir para o próximo. E, de novo, pode ser dentro da mesma empresa. São muitos desafios, mas eu digo que todos eles são de aprendizados profundos. Acho que o primeiro é a língua, né? Eu sou brasileira, falo português, passei a minha vida inteira no Brasil, então eu não morei fora. E eu aprendi outras línguas, estudando. Obviamente, a nossa língua nativa traz muito mais conforto na comunicação, na construção de relacionamentos, de negócios. Então, acho que o primeiro desafio é a língua. Hoje eu lido com, no mínimo, 2 línguas a mais, que é o inglês e o espanhol, e que me tiram da zona de conforto, né? Eu não sou a mesma Gabriela em espanhol nem em inglês, por mais que eu estude ou por melhor que eu fale. Então, o desafio da língua é muito grande. Eu estudo todos os dias. Desde que eu assumi a operação da América Latina há 3 anos atrás, eu faço espanhol todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora por dia, porque não dá para a gente querer construir uma relação, um negócio, falando portunhol. É a mesma coisa para o inglês. Então, eu me dedico muito a estudar as línguas para criar essa conexão mais verdadeira, mais autêntica com meus times ou com os meus parceiros, clientes, agências, enfim. O segundo, certamente, é a cultura. Tem muita gente que acha que a América Latina é um país só, né? Então, a gente define a América Latina um país. Não, estamos falando de vários países com culturas muito diferentes, mesmo quando a língua é a mesma. Quando você olha para a Colômbia com a Argentina, são culturas totalmente diferentes. Como é que eu vou aprender sobre essas culturas, sobre essas histórias, sobre como as pessoas interagem, como elas se relacionam, como elas fazem negócio? Então, tem sido um aprendizado maravilhoso de vida, ter a oportunidade de conhecer cada uma dessas culturas, cada um desses países, e são muito diferentes. Até os vocabulários. Quando você vai da Argentina para a Colômbia e para o México, vocabulários diferentes. Né, os 3 falam espanhol, mas são vocabulários diferentes. Então, acho que o primeiro é a língua, o segundo, certamente, é a cultura. Tem o fuso horário, que também é diferente, que também traz um desafio. Eu acho que tudo isso me traz a oportunidade de exercer com muita força a diversidade. Porque construir uma operação na América Latina é sobre diversidade. É sobre você saber dialogar com pessoas diferentes, de todas as diferentes origens, né? Realidades, histórias, idades. Então, tem sido muito bacana o aprendizado que isso me traz quando eu olho para tudo isso. E fazer muito disso via uma tela, né? Porque, de novo, volta para o desafio da gente estar numa pandemia, quando boa parte desse início da operação aconteceu. Então, foi fazer tudo isso através da telinha, que é foi aprendizado para todo mundo. Então, esse é um pouco da jornada de América Latina. A cultura organizacional do TikTok é a minha paixão, porque eu acho que a gente reúne tudo de bom que tem do que eu já conheço de culturas organizacionais. Acho que, primeiro, a gente trabalha muito como um time. Então, acho que a gente tem essa vontade, esse desejo de fato, fazer isso aqui ser um time só, independente da área, independente da linha de reporte. Como é que a gente pode trabalhar melhor juntos? Como é que a gente pode maximizar os recursos? Acho que todo mundo que está aqui tem uma paixão muito autêntica pela plataforma. Então, assim, a gente ama o TikTok, a gente acredita em todo o impacto que o TikTok traz hoje em cultura, comportamento, consumo. De fato, é uma plataforma que está revolucionando, uma plataforma que dá voz para as pessoas. Você vê a gente migrando de uma cultura que era uma cultura top-down para uma cultura em que todo mundo pode sim contar a sua história e fazer a diferença. Então, acho que o que une a gente aqui é essa paixão. E ela é muito comum a todo mundo. E isso faz com que a gente tenha um time, um senso de time muito, muito forte. Acho que a segunda coisa
a gente olha muito para a diversidade. Acho que se fala muito em diversidade, mas quando eu vejo a nossa operação, a nossa organização, a gente tem uma oportunidade de representar a comunidade do TikTok. E a comunidade do TikTok é muito diversa, né? Eu falo o tempo todo, é uma comunidade feita por todos e para todos, literalmente. A gente tem todo mundo aqui dentro. Como é que eu, como empresa, represento a minha comunidade? Porque eu só posso servi-los, eu só posso, de fato, ser relevante para eles se eu souber o que eles querem, o que é importante para eles, a língua, o olhar, né, o que eles estão esperando. Então, a gente tenta aqui dentro reproduzir, de fato, a nossa comunidade. Então, acho que a diversidade faz parte da nossa essência. A gente nasceu com esse DNA, o que muda muito a dinâmica. A autenticidade, que é algo também da plataforma que a gente tenta trazer para cá. E acho que coisas que diferem muito a gente a flexibilidade. A gente é uma empresa muito flexível. Então, o que eu mais escuto dos nossos parceiros é: caramba, isso sempre era impossível fazer em outra empresa e aqui vocês estão conseguindo fazer. A gente parte do princípio aqui dentro de que dá. Vamos tentar. Topa o risco? Óbvio que sempre tem o risco quando você vai trazer inovação, quando você vai criar um projeto novo, quando você vai sair da caixinha ou da casinha. Então, a gente alinha a expectativa com o parceiro, com o cliente, com o mercado, mas eles topam e a gente, vamos lá, vamos construir juntos. Então, a gente é muito, de verdade, muito flexível. A gente tem feito projetos incríveis, como ir para o carnaval, botar um trio elétrico do TikTok na rua, na Bahia, em Salvador, em São Paulo e no Rio, com marcas ativando. A gente está no Rock in Rio, a gente está no The Town. Então, a gente tem feito experiências offline, a gente está saindo só do on para ir para o offline, construir experiências com a comunidade, com as marcas, com os parceiros. Então, isso é muito a nossa cabeça de flexibilidade. E eu acho que eu diria um outro que é muito forte nosso é a velocidade. A gente é muito rápido. Então, a gente faz tudo numa velocidade muito impressionante em todos os ângulos, seja como negócio, seja quando a gente olha para a comunidade, em lançar novas features, em fazer novas parcerias, em trazer novos conteúdos. Então, a gente tem como DNA da empresa a velocidade. Então, eu uniria tudo isso, a velocidade, a diversidade, a flexibilidade e a nossa autenticidade. Então, a gente é o TikTok. Eu sempre falo que o que impulsiona a plataforma no país primeiro, a comunidade, né? É uma plataforma, como eu estava falando, a gente está movendo do que eu sempre digo, que é essa cultura top-down. Então, até a chegada do TikTok, a gente via poucas pessoas tendo voz. O TikTok veio e abriu a possibilidade de qualquer um ter voz. Isso é o que está acontecendo. A gente vê música nascendo na plataforma, os artistas nascendo na plataforma, as trends nascendo na plataforma, as marcas viralizando na plataforma e ecoando, seja para outras plataformas ou para o offline. Então, essa força da plataforma de ser uma plataforma que deu voz para todo mundo e que reúne comunidades de todos os tipos, e eu posso contar um pouco mais, é um grande diferencial. E isso está levando o TikTok a impactar cultura, comportamento e consumo. Então, quando a gente olha a cultura, é um pouco do que eu falei. A gente vê as trends começando aqui, as músicas, as marcas viralizando aqui e indo. Então, eu sempre gosto de contar o exemplo do BookTok. Eu falei de comunidades, a gente tem várias comunidades e eu sempre digo que elas estão reunidas ao redor dos talks. Então, o BookTok, por exemplo, é uma dessas comunidades. O que é? São pessoas, né? São a nossa comunidade reunida ao redor de assuntos de interesse. Eu gosto de livros, BookTok. E aí eu vou compartilhar quais são meus livros de interesse, os autores que eu gosto. E isso está fomentando, está movimentando a cultura da leitura e está fomentando a indústria da leitura. Então, quando a gente olha para essa comunidade, eu ontem recebi uma mensagem de uma amiga que estava no aeroporto e ela mandou para mim a foto de uma gôndola no aeroporto, BookTok. Então, numa livraria do aeroporto, uma prateleira com BookTok e os livros que viralizam no TikTok. Então, quando a gente olha para as comunidades, a gente vê as comunidades reunidas ao redor dos talks. Uma das minhas preferidas é o BookTok, que é uma comunidade que está falando sobre dicas de leitura, de autores, e que está fomentando a indústria da leitura. Semana passada saiu em todas as matérias possíveis uma criadora, que é uma leitora, ela ama ler, que postou sobre Memórias Póstumas de Brás Cuba nos Estados Unidos, viralizou no mundo todo e o livro está esgotado.
Eu amo uma autora que chama Colleen Hoover. Ela tem vários livros. Ela fez um livro que chama É Assim que Acaba. Esse livro viralizou no TikTok, ela virou best-seller mundial. Ela não tinha uma sequência. A comunidade começou a pedir para ela a sequência do livro. As pessoas, a gente quer saber o que acontece com a Lily e com o Atlas. Ela escreveu a sequência, que é o Assim que Começa, e ela dedicou o segundo livro à comunidade do TikTok. Ela escreve, né? Não fala, ela escreve. A última página do livro esse livro só aconteceu porque a comunidade do TikTok pediu a sequência, algo que eu nunca imaginei escrever. E esse livro agora tá virando filme, vai ser lançado pela Paramount em agosto, já tá com o trailer. Então você vê a força de uma comunidade impactando a indústria da leitura e impactando a indústria do cinema. Essa é a força do TikTok, a força da comunidade do TikTok. Essa mesma autora, eu já li, eu tô no último da coleção inteira dela, eu amo, eu sou super booktalker, e um dos livros dela eu li, chama Reminders of Him, e a última página, ela também dedica ao TikTok, e ela fala, caramba, o que vocês, comunidade do TikTok, estão fazendo não só comigo, mas com todos os autores, porque vocês estão fomentando novos leitores. A gente está trazendo uma nova geração para ler, ou mesmo fomentando quem tinha esquecido a leitura, de novo, a ler. Então, esse é só um dos exemplos. A gente tem aí Fashion Talk, a gente tem Beauty Talk, a gente tem o fenômeno Sephora acontecendo na plataforma. Então, as pessoas descobrindo produtos no TikTok e indo para o ponto de venda físico para comprar, e a Sephora tendo também sessões dos produtos que viralizam no TikTok. Quando você vai numa farmácia, você tem os produtos que estão viralizados no TikTok. Então, essa é a força da comunidade. A comunidade, de fato, impactando cultura, comportamento e consumo. E isso se traduz para as marcas. Então, a gente tem aqui no Brasil, vou falar do Brasil, vários cases de marcas que viralizaram e tiveram um sucesso exponencial de vendas e até de mudança da perspectiva da empresa. Então, quando a gente olha, por exemplo, Scala, é uma marca brasileira que faz produtos para cabelo, uma criadora dos Estados Unidos, peruana, veio para o Brasil, experimentou o produto, fez um vídeo nos Estados Unidos, viralizou, e a Scala já exportou vários containers do produto por um vídeo orgânico de uma criadora. CIMED, né? Empresa gigante que teve uma revolução acontecendo no TikTok. A Carla, que é uma das donas da empresa, ela é super criadora de conteúdo no TikTok, junto com o João Adib. Os dois estão sempre postando sobre tudo, sobre a empresa, sobre produtos, sobre a vida pessoal, sobre rotina, enfim. E um dos vídeos da Carla falando sobre um produto que ia lançar, que era o Carmed Fine, viralizou antes mesmo dela lançar o produto. E aí eles aceleraram a distribuição, enfim, e venderam em 15 dias o que eles esperavam vender em 6 meses. E começou uma corrida pelo Carmed Fine. Então, essa é a força da plataforma. E, de novo, é sobre comunidades. A gente fala muito do poder das comunidades, que é o que está hoje impactando o comércio. É o community commerce, que é o comércio reinventado pelo boca a boca, mas numa escala surreal, gigantesca. Então, isso é um pouco do que está acontecendo e da força da plataforma. Então, eu citei alguns exemplos, mas tem muitas. Tem uma outra comunidade que é muito legal. Quem está assistindo a gente vai lá conferir, que é a TikTok Made Me Buy It. Então, hashtag TikTok Made Me Buy It. As pessoas estão comentando, contando suas experiências com produtos que elas descobriram no TikTok, como elas usam, né? Como é que isso se transforma em realidade. Tem uma outra comunidade muito legal, que é a do Money Talk. Quando você pensa em TikTok, para muitas pessoas, Money Talk, sim, a comunidade, não só a comunidade, como os bancos, as instituições financeiras estão educando, estão fazendo letramento financeiro através da plataforma, educando as pessoas em como investir seu dinheiro, como rentabilizar melhor, quais são os tipos de investimentos possíveis. Uma das que eu mais amo é de Aprenda no TikTok, porque a gente tem vários professores na plataforma dando aula
dos mais diferentes assuntos e ensinando as pessoas de uma maneira mais divertida, mais lúdica, trazendo mais entretenimento para essa dinâmica. Então, o TikTok hoje, ele navega entre tudo, entre educação, entre saúde, entre bem-estar, esportes, moda, beleza, família. Ele, de fato, tem uma amplitude muito grande de conteúdo que é para todo mundo. A era da participação é um pouco do que eu falei já aqui, que é a gente dar voz para as comunidades. Esse é o nosso principal papel, é dar voz para qualquer pessoa, qualquer um, independente da sua história, independente do assunto que você vai trazer, sendo 13+, porque é uma plataforma para 13+, você é super bem-vindo. E a gente celebra a diversidade, a gente celebra a autenticidade, a gente fala muito aqui que é menos sobre filtros e muito mais sobre quem você é. E quando a gente convida você a ser quem você é, isso de fato traz muito mais oportunidade para todo mundo. Você está sendo inclusivo, você está trazendo essa possibilidade para qualquer pessoa dentro da comunidade. Então, a era da participação para a gente é isso, é ser uma plataforma que, de fato, dá voz e celebra essa diversidade. E as pessoas falam isso, não só as pessoas, os criadores, as marcas. A comunidade, ela tem um olhar muito mais diverso e muito mais leve para as marcas, para os criadores, para a comunidade em si. Então, quando você lê mesmo os comentários, eles são mais positivos, eles são mais bem-vindos, eles são mais acolhedores. Isso é o diferencial do TikTok, é ser essa plataforma que celebra todo mundo. Acho que o aumento, quando a gente olha para o crescimento das marcas dentro da plataforma, né? A gente começou essa jornada, como eu falei, em novembro, dezembro de 2020, que a gente fez o lançamento da plataforma, e desde então a gente tem feito um trabalho muito grande com as marcas, com as agências, em cada um dos mercados que a gente atua, para trazê-los para a plataforma. Acho que a primeira coisa a audiência está aqui, né? O TikTok tem crescido muito, estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, e as marcas querem estar onde está a sua comunidade. Então, hoje a gente tem essa comunidade. A comunidade está aqui dentro. É uma comunidade que, como eu falei, está impactando a cultura, está impactando o consumo. Então, para as marcas, faz muito sentido estarem aqui dentro. Desde que a gente fez o lançamento, a gente vem trabalhando muito próximo, tanto das marcas quanto das agências, para ajudá-los a estarem na plataforma. Porque não é só, eu quero estar, né? É como você vai estar, como é que você se posiciona, que conteúdo você traz para cá, como é que você vai se posicionar como perfil, quem é o seu persona. Então, a gente tem ajudado muito as marcas a entrarem na plataforma, entenderem essa oportunidade, trazerem os seus conteúdos de maneira relevante. Então, esse é o nosso papel, de ajudar nessa jornada toda das marcas. E, principalmente, a gente fala muito, né, de não fazer anúncios, e sim fazer TikToks. Independente de você ser uma marca, como é que você pode trazer conteúdo relevante? O que a comunidade está buscando está ali, está no app. Então, numa busca muito simples, a nossa ferramenta de busca é muito relevante, o resultado é muito eficiente. Então, numa busca muito simples, você consegue entender o que sua comunidade está falando, o que eles estão buscando, o que é relevante para eles, quais são os assuntos que estão ali sendo trend no momento, por exemplo. Então, você consegue fazer uma pesquisa dentro do TikTok para entender, dentro do seu olhar de negócio, dos seus desafios como empresa, como marca, o que faria sentido trazer. Então, a gente ajuda muito nesse desenho, nessa estratégia, nessa jornada, mas é muito importante que as marcas façam TikTok. E não ads, e não anúncios. Porque é isso, para você ganhar relevância, para você conseguir alcançar mais e mais pessoas, você precisa falar a linguagem, você precisa entender o que eles estão buscando. Então, a gente tem ajudado nessa jornada através de vários programas de educação, de cocriação, de parceiros de tecnologia que ajudam as marcas a criar conteúdos, de ferramentas que aproximam marcas de criadores. Então, a gente tem hoje várias ferramentas e várias opções para ajudar as marcas nessa jornada. E a gente sempre fala de 3 pilares importantes quando uma marca vem pensar numa estratégia no TikTok. O primeiro deles é o orgânico. Então, como é que você vai se posicionar, que conteúdo você vai trazer, com que frequência, o que sua comunidade está buscando. Então, fazer esse trabalho todo, porque o orgânico sim é uma realidade na plataforma. Se o seu conteúdo for bom, ele pode viralizar. 2, trabalhar com os criadores.
Os criadores são nativos na plataforma, eles são o coração do TikTok, eles entendem o que a comunidade quer, como ela está falando, como ela interage. E aí, não estamos falando a partir de 1.000 seguidores, a gente já entende aquela pessoa como um criador. Ou seja, tem oportunidade para todas as marcas, de todos os tamanhos, trabalharem com criadores. E o terceiro pilar é a mídia paga. Então, organicamente, eu estou trabalhando com criadores, eu estou trabalhando como é que eu amplifico esses conteúdos que eu criei para atingir mais e mais pessoas dentro da segmentação que faça sentido para mim. Então, isso é um pouco do porquê que tem crescido muito. Acho, primeiro, porque a audiência está aqui. 2, porque a gente tem feito um trabalho muito efetivo junto às marcas, junto às empresas, né, junto às agências, para ajudar eles nesse onboarding e nessa jornada criativa dentro do TikTok. E hoje é uma plataforma aberta para todo mundo. Então, desde um empreendedor, uma pequena empresa, uma empresa de tamanho médio ou uma grande empresa, é uma plataforma que todo mundo pode utilizar para falar com a sua comunidade, com seus usuários, com seus consumidores, de uma maneira muito efetiva. Acho que quando a gente olha por que o TikTok hoje é uma mídia tão efetiva e que trabalha o funil todo, né? Não só da descoberta, mas da conversão. De novo, primeiro que a comunidade está aqui descobrindo produtos e comprando produtos através da plataforma. Então, isso já é o comportamento da comunidade. A comunidade hoje usa o TikTok como essa fonte de referência de tudo que está acontecendo, de tudo que está surgindo e como uma plataforma muito, muito importante de descoberta. Só que não para na descoberta. As pessoas estão consumindo através da plataforma. Então, o comportamento da comunidade já é passando pelo funil todo. E aí isso traz uma oportunidade para as marcas acompanharem a jornada da comunidade. Obviamente, a gente trouxe produtos, soluções que ajudam as marcas a, de fato, navegarem nesse funil e a conseguirem desde trabalhar descoberta, awareness, enfim, reconhecimento de marca, até o final do funil, que é a conversão. Então, somado ao comportamento da plataforma, as soluções que hoje a gente entrega, que são soluções para o funil completo, ajudam as marcas a desenharem uma estratégia que vai da descoberta à venda dentro do TikTok. E, de novo, isso está acontecendo, né? Hoje a gente vende carro na plataforma, a gente vende apartamento, casa, produtos de beleza, viagens, moda. Dei o exemplo do Carmed Fini. A gente tem vários cases publicados já de marcas que estão trabalhando super bem na plataforma. Um case muito legal é do Serasa. O Serasa usou a plataforma do TikTok para renegociar a dívida e conseguiu renegociar a dívida de mais de 500 mil brasileiros através do TikTok. Então, hoje a plataforma, ela de fato tem soluções para ajudarem as marcas a trabalharem o funil completo da descoberta à conversão, e isso está acontecendo. Então, quando você vê o resultado efetivo do TikTok no seu negócio, você traz mais do seu investimento para cá para conseguir continuar essa conversa com a comunidade toda. Bom, ser reconhecida, e aí você citou, né, Forbes, Bloomberg, Caboré, é uma alegria para a alma, primeiro, ver que a gente está no caminho certo. Acho que quando a gente recebe um prêmio, quando a gente recebe um reconhecimento, a gente volta lá atrás na nossa história e fala, meu Deus, aquela menina, né, que tinha tantos sonhos e que ainda tem muitos sonhos, ainda é uma menina, tô no caminho certo. Então, acho que os prêmios, os reconhecimentos, eles são uma diretriz de que a gente, né, no meu caso, de que eu tô no caminho certo, de que eu tô na jornada que eu espero. É muito legal, acho que é uma satisfação, é um carinho. Eu trabalho muito, eu tenho uma vida com uma família grande, então não é fácil essa gestão. E quando ele vem, né, um reconhecimento desse, fala, putz, Gabi, continua, tá dando certo, você tá na jornada que você quer. Mas, obviamente, traz uma reflexão muito grande, né, do que eu já fiz, do que eu ainda posso fazer, como é que eu estou trazendo mais gente comigo, porque quanto mais a gente caminha nessa jornada, mais a gente tem a oportunidade de trazer mais gente com a gente, né? Eu olho muito para mim, nada disso eu conquistei sozinha, não existe a Gabriela sozinha, né? Eu não receberia nenhuma desses reconhecimentos ou prêmios sozinha, é sempre um trabalho de um time muito grande, e não só um time no profissional, mas um time no pessoal.
porque as vidas são as mesmas, né? Eu sou a mesma pessoa de um lado e de outro. Então, quando eu olho para isso, eu falo, caramba, que sorte eu tenho de estar rodeada de pessoas tão positivas que estão me empurrando para frente, que estão me ajudando nessa jornada, que quando eu tenho medo, insegurança ou quando eu fraquejo, elas estão lá para me dar a mão e falar, vambora. Isso acontece o tempo todo. Quando eu vim para o TikTok, no meio da pandemia, eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso por uma tela? Lançar uma plataforma, contratar todo mundo. E eu tive muita gente, tanto em casa quanto os primeiros que vieram, que falaram, vambora, a gente vai com você e vai dar certo. Depois de 6 meses, quando eu assumi a América Latina, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso em outras línguas? De novo, pela mesma telinha, com culturas diferentes. E muitas dessas pessoas falaram, é óbvio que vai dar. Meu chefe super segurou minha mão e falou, a gente está aqui, a gente vai te apoiar. Então, esses reconhecimentos me mostram que eu construí uma rede muito importante e muito poderosa, que tem me ajudado a navegar em todos os momentos, dos mais fáceis aos mais difíceis, dos momentos em que eu estou insegura, aos momentos que eu estou super forte, que eles estão junto. Então, me mostra que eu soube construir, que eu estou sabendo construir. E aí eu olho muito para isso, né? O quanto eu estou impactando positivamente. Eu falei do impacto do TikTok em cultura, comportamento e consumo. Eu me olho muito para como que eu estou fazendo parte, de fato, desse impacto, como eu impacto novas gerações, como eu impacto a minha geração, como eu impacto os negócios com quem eu trabalho no dia a dia, como eu acelero o caminho para novas mulheres, né? Eu tenho 4 filhas, eu tenho acho que uma oportunidade de fazer com que o caminho das minhas filhas e de tantas outras filhas e sobrinhas e amigas seja diferente, seja mais leve, seja mais fácil, que a gente de fato trabalhe diversidade com ainda mais força, com ainda mais oportunidade. Então, os prêmios, eles também me dão voz para que eu seja esse agente de transformação. Então, que eu possa impactar mais e mais pessoas, mais e mais negócios, ajudando a transformar o nosso ecossistema. Então é isso, mas obviamente é muito feliz receber, né? É uma honra gigante. Em vários deles eu estava ao lado de mulheres ou de mulheres e homens que eu falava, caraca, né? São pessoas que eu admirei a vida inteira e eu tô aqui do lado deles. Poxa, que honra, né? E que inspiração essas pessoas são para mim. Quando eu recebi o Caboré, eu trabalho no mercado de publicidade, de marketing a vida inteira. E eu sempre acompanhei o Caboré, né? É o maior prêmio do nosso mercado. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse ganhar o Caboré. E quando eu fui indicada, foi uma das maiores emoções da minha vida, porque eu falava, caramba, eu vi todo mundo que eu admiro receber esse prêmio, eu ser indicado para esse prêmio, porque a indicação já é um reconhecimento e um prêmio gigante. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô aqui. Então, que honra, que privilégio, que oportunidade enorme. E aí ganhar, então, acho que foi uma das quem tiver curiosidade, vai lá no meu TikTok que tem o momento do prêmio, porque foi uma das maiores emoções da minha vida, assim. E aí depois a Forbes, nossa, que honra estar ao lado de mulheres maravilhosas, Bloomberg, meu Deus, eu tô ao lado de mulheres de toda a América Latina que eu sou super fã e que me inspiram. Então assim, é um misto de honra, de felicidade, de inspiração e de responsabilidade. Como é que eu faço por mais pessoas para que outros também tenham essa oportunidade?